Graças e paz a todos. Então vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, aqui no canal Ômega, temas bíblicos. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando acerca dos 7 selos do Apocalipse. O Apocalipse ele nos traz simbologia, uma simbologia e também o seu significado que está descrito em toda a Bíblia. É uma alegria estar com todos vocês. Eu sou Sérgio Oliveira, trazendo aqui o estudo do Apocalipse, as revelações do tempo final, e também para a preparação do povo de Deus na última geração. Então, abrindo aqui a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos aqui ver a questão do 6º selo, tá certo? E o 6º selo, ele fala, durante todo o capítulo, sobre a destruição final, a destruição dos ímpios, a salvação do povo de Deus, e para que se completem as profecias bíblicas, os sinais se cumprindo. Então, no 6º selo aqui, ele fala da questão de terremotos, da questão das estrelas, né, caindo do firmamento, um grande abalo antes da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele também já nos confirmou isso em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, quando ele fala também que os céus serão abalados, tá certo? Existirão sinais no céu, as estrelas, né, o sinal no sol, o sinal na lua. Então, tudo isso se confirma do que o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos instrui através do livro do Apocalipse. Veja bem, ó, aqui no verso 12, ele diz, ó, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então, isso aqui ele diz também, lá no capítulo 24, 25, é descrito também essas mesmas questões no finalzinho do capítulo, sobre a questão dos sinais do fim. Então veja bem, ó, as estrelas do céu cairão pela terra, como figueira quando abaladas por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então você vê que este selo, ele traz o quê? Ele traz uma complexidade, né, de sinais no céu, através dos elementos, através da lua, do sol, das estrelas, antes da volta do Senhor Jesus, antes do grande dia de Deus. Os profetas no passado falaram sobre a questão do dia do Senhor, né? O grande e terrível dia do Senhor. Então aqui novamente o Apocalipse traz essa questão do dia do Senhor, do tempo do fim. Então veja aqui, ó, para resumir, ele diz, ó, no verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas, né? E a Bíblia diz, ó, e os penhascos dos montes. Então eles vão se esconder, eles vão se abalar, todos aqueles que não confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que realmente blasfemaram o nome do Senhor, não acreditaram. Então aí a porta da graça terá se fechado e eles não terão uma oportunidade para a sua salvação. Por quê? Porque tem um tempo também da porta da graça. Depois nós vamos falar sobre isso, da questão da porta da graça, né? Da porta da graça se fechar, quando se completar o número dos conservos do Senhor, a porta da graça se fecha, tá certo? Então aí vai só terminar, se cumprir todos os sinais para que o Senhor Jesus Cristo ele venha buscar o seu povo, a sua igreja. Mas, por isso que o anjo disse, ó, nós vamos ver aqui que ele não vai danificar ainda tudo, né? Ele vai danificar só uma parte. Por quê? Não é tudo. Por quê? Porque ainda falta serem os santos do Senhor marcados. Por isso, nesse estudo aqui, fique nesse estudo, nós vamos falar sobre a questão dos 144 mil e também sobre a questão do selo de Deus, tá certo? E também o grande mar de vidro. Veja bem, ele diz aqui, ó, no verso 16, né? E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então você vê que se completa isso aqui lá em Apocalipse 19. Lá em Apocalipse 19 se completa com a volta do Senhor Jesus Cristo, propriamente dito, para destruir todo o mal, tá certo? E salvar o seu povo. Só que a destruição final é no juízo final. Também nós vamos estudar sobre esse assunto. Nós temos também um vídeo no nosso canal sobre a questão do juízo final. Depois você pode ver aí aqui no canal Ômega. Veja bem, ó. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem o pode se subsistir ou suster-se, né? Ou seja, quem pode se suster? Quem pode escapar? Quem pode fugir? Ninguém. Somente o povo de Deus está preparado para a grandiosa volta de Jesus. Então, por isso que é importantíssimo você confessar o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Confessar, declarar, buscar, crer, entregar tudo nas mãos do Senhor, tá certo? Para que o Senhor, ele te salve, para que o Senhor te dê o entendimento, a sabedoria correta para viver nos finais dos tempos. Agora, entrando aqui no capítulo 7 do Apocalipse, ele fala da questão dos 144 mil, né?
há muita dúvida no povo de Deus sobre a questão dos 144 mil, né? Porque ele fala aqui do povo judeu, do povo de Israel. Por quê? Porque sempre o Apocalipse ele vai trazer referência de lá, né? Você vê que as 7 igrejas são igrejas da Ásia. A questão aqui, quando ele fala do povo de Israel, o povo judeu. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para a mulher de Samaria, né? A salvação vem dos judeus, e assim sucessivamente. Porém, existe o entendimento que nós somos o Israel espiritual de Deus. Não existe mais judeu nem grego, ou seja, judeu nem gentil, quando se aceita Jesus. Quando você toma posse da salvação e da bênção, confessando a Jesus como o único legítimo Salvador, você se torna um filho de Deus. Né? Então agora você é o que? Um filho do Deus vivo, um filho de Deus verdadeiramente em Jesus Cristo. Então você se torna um Israel espiritual de Deus. Por que a gente denota nesse nome? Porque o Senhor chamou primeiramente o povo de Israel, mas eles negando, né, não todos eles, mas a maioria deles negando o Senhor, ele disse, então vou me voltar para os gentios. Mas a grande parte deles aceitaram Jesus. E lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que no final dos tempos voltará essa unção profética, unção de libertação, unção de avivamento para a maioria do povo de Israel, para que o restante deles também aceite a Cristo, a Yeshua, como o verdadeiro Mashiach, que eles reconheçam Yeshua como o verdadeiro Mashiach, tá certo? Então, por isso que ele sempre fala da questão do povo de Israel. Aí ele diz, no capítulo 7, verso 1, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, tá vendo? Então, o que ele diz? O que ele diz? Que segure ainda, né? Não deixa ainda destruir totalmente. Por quê? Aí ele diz aqui, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, que é o selo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. A gente vê depois lá em Efésios, né, que o selo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o selo de Deus vivo agora na nova geração, agora no final dos tempos. Tá certo? Por quê? Porque através do Espírito Santo de Deus nós temos em nós, no nosso santuário, no nosso corpo, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, por isso que ele diz, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, tá certo? Aí ele diz aqui, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte o servo do nosso Deus. Então você veja, né? Então não pode danificar ainda, até ele selar na fronte o servo do nosso Deus. O número dos conservos do Senhor ele vai ser completo, mas tem que ter calma, porque o Senhor ele vai buscando, ele vai levando a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, até chegar o selo do Deus vivo nas pessoas, né? Em cada um dos conservos que hão de chegar esse selo, né? Por isso que é importante a pregação do Evangelho, que é um dos últimos sinais a se cumprir. Por isso que Jesus Cristo diz, Mateus 24:14, e este é o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Aí ele diz aqui, e clamando em grande voz aos 4 anjos aos quais fora dada fazer dor na terra e ao mar, dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fonte o servo do nosso Deus. Então eu ouvi o número daqueles que foram selados. Quem foi aqueles que foram selados, né? Que era 144 mil de todas os tribos dos filhos de Israel. Aí aqui no verso 5, 6, 7 e 8, ele fala o nome das 12 tribos de Israel, tá certo? Ele fala tribo de Zebulon, né, Naftali, tribo de Judá, e assim sucessivamente, que dá no final 144 mil selados. Ou seja, mas são só o povo de Israel? Não. Aqui ele traz uma referência trazendo o povo de Israel, mas não é só o povo de Israel. Porque senão só o povo de Israel se salvaria, né? Só aqueles que aceitassem Yeshua como o verdadeiro Mashiach, mas não. Mas depois a gente vai ver lá na frente, a visão dos glorificados, aqui no verso 9, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então você vê aqui que várias tribos, línguas e povos que também foram alcançados pela palavra, também alcançaram a fé, que é o dom da fé, receberam a salvação eterna, receberam a salvação em Jesus Cristo, Yeshua, o verdadeiro Mashiach, tá certo? Então, é muito importante a palavra de Deus chegar aos corações, por isso que você tem que depositar, você tem que ter esse entendimento de investir na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, aqui só resumindo, né? Então, eles fazem a declaração para o Senhor, tá certo? E aqui, João faz uma pergunta aqui no verso 14, né? Para resumir aqui, João faz uma pergunta, Aí ele diz, ele diz, vamos aqui para o verso
Verso 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14 diz: respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, tá vendo? Então, aqui, todo esse povo, eles passaram, essa igreja, ela passou pela grande tribulação. Uma parte da igreja passa pela grande tribulação. Justamente são esses que vão ficar no final, vão ficar para o final. Esses que vão aguentar a luta, vão aguentar ser acrisolados. Eles vão passar pela grande tribulação. Por quê? Porque eles são selados com o Santo Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus, que é o selo do Deus vivo. Amém, meus amados? Aqui, para finalizar, ele diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, né, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apazentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, meus amados. Então você vê, né, no verso 14 ele responde que esses foram os que vieram da grande tribulação. O anjo respondeu a João, ou seja, haverá essa luta, haverá essa batalha, mas o Senhor resguarda, o Senhor protege os seus. O Senhor, ele sela, né, porque ele é o nosso dono, o Pai é o nosso dono, ele nos criou, o Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Filho unigênito, morreu por nós, mas ressuscitou para a vida eterna, para a nossa salvação, e nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus, Yeshua, verdadeiro Mashiach, para a salvação eterna. Então, passamos por luta, por batalha, mas o Senhor nos dá a força, Ele nos dá o entendimento e a salvação eterna, a capacitação. Você também tem essa capacitação dada por Deus, de ter o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, meus amados? Esse foi mais um estudo para entendermos aqui a questão dos 144 mil selados com o selo do Deus vivo e também o completar do sexto selo. Até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, shalom a todos.